Muitas pessoas associam a dependência de drogas de Elvis ao final de sua vida. Lá pelos idos de 1974, 75, 76 e 77, quando Elvis perde a sua silhueta. Então as pessoas tendem a associar o abuso de drogas ao estado físico, digamos, fora de forma que ele se encontrava, acima do peso. Mas quando Elvis estava no exército, quando ele era o galã de Hollywood, em sua volta aos palcos em 1969, não costumamos associar Elvis às drogas, aos medicamentos pré-escritos, como os fãs preferem que seja tratado, desse assunto. Nunca podemos falar drogas, temos que falar medicamentos. Mas uma farmácia se chama drogaria, Então, medicamentos, quando usados de forma abusiva, eles causam os mesmos males que qualquer droga, qualquer droga de rua. Mas Elvis, ele entrou de gaiato, Ele entrou como muitas pessoas, como a própria Carmen Miranda tem uma história parecida com a do Elvis em relação às anfetaminas. Bom, a relação de Elvis com as drogas é de longa data, então, não apenas nos anos finais de sua vida. O texto que eu trago hoje vem destes livros, do Peter Guralnick. Então é informação fidedigna. Algumas pessoas comentam sobre o que eu venho falando aqui, e aí, mas fulano disse, ciclano falou, eu vi no Google. Mas este trabalho aqui é um trabalho sério, feito por um biógrafo, como eu já disse em um dos meus vídeos. Não é uma coisa que você faz em um mês, são anos e anos da vida do biógrafo. Então as informações que ele traz são as mais seguras possíveis. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as anfetaminas nos anos 50. Na época, os médicos receitavam esse tipo de medicamento sem maiores restrições. Somente anos depois, com as primeiras ocorrências de dependência física, que os efeitos colaterais foram estudados pela primeira vez. Hoje, existe todo um cuidado em torno das drogas que envolve o sistema nervoso central. Na época de Elvis, as anfetaminas eram tratadas como se fossem um simples e saudável energético. Bom, eu vou ao texto de Peter Guralnick, da sua aclamada biografia, onde vamos descobrir juntos como se deu o início de Elvis, o início da relação de Elvis com as pílulas, com as anfetaminas. Isso aconteceu no período em que ele serviu o exército na Alemanha. Eu vou ao texto. Pela primeira vez, desde que chegou à Alemanha, Elvis estava começando realmente a se sentir no controle. Ele tinha uma casa para onde podia voltar. Ele tinha uma garota louca por ele e que faria qualquer coisa que ele pedisse. O nome dessa garota é Elizabeth. Em outro texto, em outro vídeo, eu falarei mais sobre a relação de Elvis com Elizabeth.
Agora eu vou me deter nessa questão das anfetaminas, ok? Então, ele tinha uma garota louca por ele e que faria qualquer coisa que ele pedisse, e com as pílulas que um sargento havia lhe apresentado, então foi um sargento do exército na Alemanha que primeiro apresentou as pílulas ao Elvis. E com as pílulas que um sargento havia lhe apresentado quando eles estavam em manobras, ele estava tão cheio de energia que estava sempre muito disposto. Então as pílulas, as anfetaminas, elas davam uma energia extra, né? Todos aproveitavam, mesmo que apenas para acompanhar Elvis, que era praticamente evangélico, sobre os seus benefícios, sobre os benefícios das anfetaminas, das pílulas. Segundo Rex, Rex é um recruta que Elvis conheceu no seu serviço militar. Então Rex frequentava a casa de Elvis, né? Numa dessas vezes em que ele passou na casa que Elvis alugou, na Alemanha, que ficava na Godestrasse 14, Elvis apresentou as pílulas. Como o Elvis já havia recebido as pílulas do sargento e ele se deu muito bem com elas, ele naturalmente passou adiante ao seu amigo, né? Como era uma coisa receitada por um médico, o sargento era um médico, ele passou ao Rex, né? Então Rex diz, Elvis dizia, essas pequenas pílulas lhe darão mais força e energia do que você pode imaginar. É melhor tomar a pílula com café, porque o café quente tende a tornar o efeito muito mais rápido. Elvis assegurou-me que essas pílulas eram inofensivas, que era a mentalidade realmente dos médicos nos anos 50. Nos anos 50, as anfetaminas eram receitadas a donas de casa. As donas de casa dos anos 50, elas tinham que manter a casa, educar os filhos e ainda à noite estarem lindas e perfeitas para seus maridos. E ainda teriam que sair com eles em coquetéis de negócios. Isso acabava causando muita angústia e depressão em algumas mulheres que, quando procuravam os médicos, lhe receitavam anfetaminas. As anfetaminas, a grosso modo, fazia com que você visse o mundo cor-de-rosa. Então, era mais ou menos o efeito, né, das anfetaminas. Eu vou voltar ao trechinho do texto e seguirei, né? Então, Elvis dizia, Rex nos contando, essas pequenas pílulas lhe darão mais força e energia do que você pode imaginar. É melhor tomar a pílula com café, porque o café quente tende a tornar o efeito muito mais rápido. Elvis assegurou-me que essas pílulas eram inofensivas. E assim que eu me alimentasse, os efeitos desapareceriam imediatamente. Elvis também me assegurou que essas pílulas manteriam a pessoa esbelta, porque elas cortavam o apetite e eram prescritas por médicos a milhões de pessoas obesas todos os dias. Eu sinceramente acreditei em cada palavra que Elvis disse, e de bom grado recebia meu pequeno frasco de anfetaminas de sua provisão. As pílulas realmente tinham resultados milagrosos, tanto para manter o peso como para esticar o fim de semana. Qualquer sinal de cansaço na segunda-feira não existiria, e parecia que metade do pelotão também fazia uso delas. Mas Rex ainda queria saber como Elvis conseguia seu enorme suprimento. Numa sexta-feira, ele estava indo para casa com Elvis e pararam no ambulatório, onde Rex viu um dos funcionários pegar 4 grandes frascos de anfetamina
em troca de uma grande soma. Então Elvis e Rex, como Elvis alugou a casa, ele não precisava pernoitar no alojamento, né? Então eles estavam indo para casa, suponho no BMW que o Elvis tinha. Elvis parou no ambulatório, né, do exército e pegou 4 grandes frascos de anfetamina, e o Rex ficou de olho, né, para como que liberavam tantos frascos de anfetamina para o Elvis, né? Era uma coisa que era dada a alguns militares, mas não nessa quantidade. Então, Rex viu um dos funcionários pegar 4 grandes frascos de anfetamina em troca de uma grande soma. Quando Elvis voltou para o carro, ele disse com uma piscadela: Rex, não é o que você sabe, mas quem você conhece é o que conta neste velho mundo. E Rex não pôde deixar de pensar: e se você tem um monte de dinheiro, isso ajuda muito. Meus amigos, então foi dessa forma que Elvis, infelizmente, iniciou o relacionamento com as pílulas, que mais tarde lhe deram muito transtorno, né? Quando ele adquiriu a dependência. Em outros vídeos eu falarei mais sobre esse assunto. Até mais, e eu volto com um novo vídeo.